Bom dia! Bom dia, Dani! Bom dia, Rosalina! Bom dia, Gláucia! Bom dia, mulheres! Bom dia! Estamos aqui nesse Acordando Comigo, em mais um dia desse Acordando Comigo. Dani, eu adorei o seu comentário lá nas minhas fotos. Tempo de florescer. Verdadeiramente, Dani, é isso, né? É um florescer, é um lindo florescer. Glória a Deus. Mulheres, quero dar um tempinho aqui para vocês compartilharem aí nessa setinha com mais umas 5 mulheres ou umas 5 pessoas. Tem tanta gente, recebendo essas lives pela primeira vez, que tem estado tão felizes, contando tanto testemunhos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, se você tá aí, vou te dar um tempinho para você compartilhar essa live, para você curtir, para você compartilhar aí nessa setinha aí à direita aí do seu aparelho. Compartilha essa live aí com mais umas 10 mulheres. Seja bem-vinda, Fabiola, Leila. Sejam bem-vindas. Quando vocês vão ouvir esse louvor maravilhoso, eu vaguei o mundo lá fora, afora. Mas eu não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Vai compartilhando aí com mais 2 mulheres, com mais 3 mulheres, com mais 10 mulheres. Hoje eu quero lançar aqui com vocês, eu tenho uma palavra do coração de Deus aqui para vocês, uma direção. Quero ver se dá tempo de compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou aqui no meu coração. Enquanto isso, vai aí compartilhando, né, com umas 10 mulheres aí. Você sabe que tem muita gente que me fala que esquece. Pastor Iula, às vezes eu me programo para estar e eu esqueço. Então compartilha aí, vai lembrando essas mulheres, vai lembrando essas amigas. Lembra essas mulheres que nós já vamos começar aqui. Nilza, Simone, sejam bem-vindas. Queria pedir para vocês, hoje nós vamos lançar aqui um hashtag Acordando Comigo. Eu queria que você que tá aí online, você que vai entrar aí online, você que vai assistir essa live depois, não deixe de deixar um comentário. Isso ajuda muito para que outros irmãos, para que haja crescimento no canal, né? Raquel, seja bem-vinda. Raquelzinha, a vovozinha mais amada do Brasil, mais querida, mais dedicada, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Vai compartilhando com mais algumas amigas. Você que já tá aí, digita aí. Hashtag Acordando Comigo. Sempre que vocês forem compartilhar essa palavra com alguém, eu peço a vocês que vocês atribuem esse hashtag. Hashtag Acordando Comigo, tudo junto. Hashtag Acordando Comigo. Eu vou colocar aqui. Oh, aleluia. Vou começar aqui colocando esse hashtag aqui para vocês também colocarem, vocês que vão entrando, pra gente engajar mais, né? As mais lindas do Brasil. Glória a Deus, isso mesmo, mulheres. Muito obrigada. Deus abençoe todas vocês. Que dias, né, irmãos? Que dias tremendos, que dias maravilhosos. Que surpresas grandiosas. Que presença de Deus, que presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Era eu. Eu amo tanto esse louvor, irmãs. Condenado era eu. Condenado era eu. Era eu. Era eu o condenado. Continua compartilhando. Continua aí compartilhando com o seu grupo aí. Continua compartilhando com os seus Star Friends. Eu creio que a partir da próxima quinta-feira a gente já vai conseguir fazer uma transmissão aqui do Instagram e também do YouTube.
O Thiago tá vendo a possibilidade da gente já fazer a transmissão. Eu vou fazer do computador e aqui do celular. Amém? E eu quero louvar muito a Deus nessa terça-feira, dia 4 de maio, né, nesse acordando comigo, na presença do Espírito Santo, na companhia do Espírito Santo, sendo assistidas pelo Espírito Santo de Deus. Em qualquer momento do nosso dia de hoje, nós podemos acionar o Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui motivá-la, a qualquer momento do seu dia de hoje, que você possa acionar o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Que você acione o Espírito Santo. É para isso que ele está presente. É para isso que ele veio. É para que nas horas de necessidade, para horas de decisões, para momentos que você precisa decidir, para respostas entre sim e não, para uma decisão importante que você venha tomar, para uma assinatura de contrato, que você tenha, né, a assistência do Espírito Santo de Deus. Hoje eu tô aqui com o cabelo aqui pra trás preso, tá vendo? Que eu vou ter uma reunião 8h59, eu tenho uma reunião hoje, eu vou terminar essa live aqui, pela graça de Deus, cheia do Espírito Santo, e vou trocar de roupa, tomar um café rápido e já vou estar lá. Pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vanusa, minha querida, seja bem-vinda. Vai colocando aí, hashtag acordando comigo. Vou fixar aqui. E muitas coisas o Senhor tem falado comigo nesses dias, irmãos. Muitas coisas, anotas muito específicas do Espírito Santo comigo nesses dias. Sabe? E é incrível, né, que quando o Senhor, ele quer, né, nos instruir, nos dar um ensino sobre alguma coisa. E eu creio que esse ensino é para hoje, esse ensino é para a sua vida, né? Essa direção é para a minha vida hoje, é para a sua vida hoje. E eu sei que o Senhor está nesse negócio, nessa instrução, e que você saia daqui munida de instrução, munida da palavra, munida, né, da autoridade do Espírito Santo de Deus na sua vida, da consciência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Saiba que hoje você tem uma vida. Saiba que antes você era pecadora, antes você era, né, abandonada, antes você era rejeitada, mas hoje você tem vida. Hoje você tem vida, e você tem vida com abundância. E assistindo essa semana, não sei se muito de vocês aqui assistiu um vídeo, né, do irmão Marcos Freire, um cantor que eu gosto muito, um cantor, né, cristão, que eu gosto muito, aonde ele contou de uma experiência que ele viveu a respeito de um bruxo, né, que sobreveio sobre o carro dele, quando ele estava numa missão, né, junto com a mãe dele e outros missionários no Congo. E, irmãos, eu confesso a vocês que eu vivo muitos testemunhos com Deus, muitas coisas, mas muitas dessas coisas eu não me sinto, né? Eu não tenho uma direção de compartilhar, eu não tenho uma direção de falar, ou de, às vezes, né, atribuir, né, tempo falando dessas coisas. Mas eu tenho visto a necessidade de compartilhar. Eu percebo que há um certo tabu, né, principalmente em nós que vivemos vida no Espírito, em falar sobre guerra espiritual, né, em comentarmos de guerra espiritual. Há um certo tabu, né? É como se nós quiséssemos negar certas coisas. Mas o espiritual, ele é real, irmãos. O espiritual, ele é real. E mesmo nós que vivemos movida no Espírito, e eu acredito que mais nós que vivemos uma vida pelo Espírito, né, que temos uma consciência espiritual, do mundo espiritual, e de todas as adversidades que nós atravessamos, né, através do mundo espiritual, através das realidades espirituais, o Senhor começou a falar comigo muitas coisas e me lembrar muitas experiências que eu tive e que eu continuo tendo, né, acerca da fé, acerca da oração, acerca do poder da oração em línguas, acerca, sabe, de nós entendermos que o que habita em nós é maior do que qualquer obra
das trevas. Será que você hoje pode verdadeiramente entender e ter plena certeza no seu coração, sabe, de que do que habita em você, do que habita em mim, é maior do que qualquer obra das trevas? O que habita em mim e o que habita em você é maior do que qualquer obra das trevas. Então não somos nós que lutamos contra o inferno, mas é o inferno que luta contra nós. Não é nós que lutamos contra o mal, mas é o mal que luta contra nós. Porque o que habita em nós é muito maior. O que habita em nós é o maior poder da terra, é o poder de Deus. O que habita em nós, o que foi disponibilizado para nós, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa idêntica de Jesus. O Espírito Santo é a pessoa idêntica de Jesus. Então, o que habita em nós é maior do que qualquer plano das trevas, do que qualquer obra das trevas, do que qualquer que seja, sabe, a maldição lançada contra a sua vida. A palavra diz que a maldição lançada sem causa, ela não prospera. E eu percebo que muitos de nós crentes, muitos de nós que vivem uma vida no Espírito, que oramos em línguas, ainda temos tabus a respeito de batalha espiritual. Irmão, não existe um nível mais alto de batalha espiritual do que a adoração. Adoração é o nível mais alto de batalha espiritual. Se você quer ver uma situação resistente na sua vida e repetidamente resistente na sua vida cair por terra, é você tirar um tempo de adoração pessoal e de adoração a Deus. E quando eu digo isso aqui, eu digo isso com autoridade naquilo que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho visto e naquilo que eu tenho visto outras irmãs viver, outros irmãos viver. Porque de fato assumiram sua identidade como filhas amadas e reconheceram em Deus, sabe, tiveram uma experiência em Deus que lhe fizeram, sabe, entender a autoridade que está presente dentro de mim e de você. A adoração, irmãos, não é campanha que você faz, não é o jejum, aleluia, não é nenhuma outra prática, né? Ainda que todas essas práticas são essenciais e nós temos que fazer uso dela, porque foram ferramentas que o Senhor deu para nós, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual e crescimento espiritual. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Ainda assim, a adoração, ela é o nível mais alto de batalha espiritual. Então não há por que você temer o mal. Não há por que você temer as obras das trevas. É como eu disse aqui, não é o inferno que luta, não somos nós que lutamos contra o inferno. Seja bem-vindo, Luizão. Mas é o inferno que luta contra nós. Não somos nós que lutamos contra o mal, mas é o mal que luta contra nós. A palavra diz: resistir ao mal, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não existe nenhuma possibilidade de que um justo, de que um homem e uma mulher que vive pela fé, em 1 João, lá em 1 João, capítulo 5, vamos lá, vou abrir aqui, não estava aqui no script, mas está no script do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, Efésios 6. Mas eu quero ler aqui com você a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é toda a autoridade, é todo o poder que você precisa contra as forças das trevas. Então não tenha medo mais de falar sobre batalha espiritual, sabe? Medite sobre isso, leia o Novo Testamento, leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento. Entenda
que Jesus morreu na cruz, entenda que um dos motivos pelos quais Jesus morreu na cruz foi para que todas as obras das trevas, foi para que o mal fosse vencido. Para que o mal, para que o diabo fosse derrotado. Ele venceu a morte, ele venceu a pobreza, ele venceu a doença, ele venceu, né, a enfermidade. E aonde quer que você chega, o mal tem que sair. Aonde quer que você chega, a pobreza tem que sair. Aonde quer que você chega, a tristeza tem que sair. Porque você chegou e o que habita em você é o maior poder do mundo. O que habita em você criou todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Aqui em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Crer no Filho de Deus. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus, preste atenção, versículo 4 de 1 João, que essa palavra seja a palavra para o seu dia hoje. Que essa palavra seja a palavra primordial para o seu dia hoje. Se você ainda não deixou aí seu like, se você ainda não escreveu aí, hashtag acordando comigo, deixa aí, hashtag acordando comigo. Compartilha essa live com mais umas 5 amigas e vamos aqui. No versículo 4 de 1 João, versículo 5 diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Você é nascido de Deus? Então você vence esse mundo. Você vem vencendo. Como ele venceu, você também tem vencido. E obtemos essa vitória pela fé. E como que nós vencemos o mundo? É pela fé. Então não é por nada além de fé que nós vencemos as obras malignas, que nós vencemos, sabe, o mover das trevas. Mas não se esqueça, o maior nível de batalha espiritual é a adoração. Adoração pessoal, aquela adoração que você tem. Adoração não é só louvor, irmãos, não é só música. Adoração é aquele momento pessoal que você tira, em que você começa, sabe, a trazer a memória toda quem Jesus é para você, quem Deus é para você, o que o Espírito Santo de Deus é para você. E às vezes eu às vezes começo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E para cada um, essa adoração pessoal, ela acontece de uma forma diferente, mas ela precisa acontecer. Além da oração em línguas, além do seu tempo de oração em línguas, além do seu tempo de meditação, além do seu tempo de declarar a palavra, como nós dissemos aqui. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Que essa seja a sua declaração de fé, que essa seja essa declaração de fé para o meu dia de hoje, dia 4 de junho, chamado, terça-feira, acordando comigo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E vence este mundo como? Pela fé. É pela fé que você vence. É pela fé em Jesus. É pela fé que você colocou e você creu na cruz do Calvário, no que ele fez. É pelo entendimento de quem Deus é e por tudo que ele fez na sua vida que você vence o mundo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Eu tô aqui na Nova Versão Transformadora. Mas em alguma outra versão, deixa eu ver aqui na versão aqui, Almeida e atualizada. Quem puder escrever aí, na sua versão. Aqui na minha versão NVT, diz dessa forma: pois todo aquele que vence, que é nascido de Deus, vence este mundo. Você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Você recebeu a nova natureza de Deus?
Você tem plena consciência de que o Espírito Santo habita em você? Irmãos, então eu quero te dizer. Nenhuma obra das trevas. Nada que foi lançado sobre a sua vida. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Nada pode te impedir de viver, sabe, de alcançar aquilo que Deus preparou para você. Nada. Você é nascido de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé, a nossa fé. É a fé que nós temos em Cristo Jesus. É a fé que nós temos em Deus, mediante a revelação de Jesus, que nós vencemos o mundo. Aleluia! Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, sabe? Lá no sul a gente costuma dizer o batuque. Em outros lugares costuma dizer a obra de feitiçaria, de macumbaria. Algumas outras pessoas acreditam no sentimento de inveja, na emoção, né, do inveja. Mas nada disso pode paralisar, nada disso pode tocar, nada disso, sabe, tem autoridade, nada disso tem validação para agir contra a sua vida. E Paulo fala muito bem nisso, lá em Efésios capítulo 6, quando ele faz menção da armadura de Deus. E aqui eu quero compartilhar com você nessa manhã, né, para deixar ainda o seu dia mais abençoado. Eu não consegui abrir aqui, irmãos, aqui na outra versão, mas eu vou voltar a repetir esse versículo, para que esse versículo hoje esteja no seu coração e na sua boca. Para que esse versículo hoje esteja no seu coração e na sua boca. Para que esse versículo hoje esteja no meu coração e na minha boca. Versículo 4 do capítulo 5 de 1 João. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos esta vitória pela fé. É pela fé que nós vencemos todos os embaraços. É pela fé que nós vencemos toda a obra das trevas. É pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. É pelo entendimento. É pela plena consciência do que Jesus fez na cruz do Calvário. Que você pode andar de cabeça erguida, sabendo que nenhum mal te atingirá. Praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele deu ordem ao seu respeito, ao meu respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé no Senhor. A minha fé, a minha plena confiança, o meu entendimento em Deus. Antes de nós lermos aqui, eu queria que você abrisse lá em Isaías 43. Para a gente ler um pouquinho aqui. Nós temos estado muito em Isaías, né? Nesses últimos dias da live. Dessas lives, desse devocional tão poderoso que tem sido esse acordar comigo. Ah, irmão, quantas coisas Deus tem feito. Sabe? E antes de eu ler, eu quero te contar um testemunho. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava passando um momento de muita opressão e de muita pressão sobre a minha vida. E eu sentia o ambiente da minha casa, principalmente aqui na sala da minha casa, um certo ambiente hostil. Eu sentia como que se algo ruim, havia uma pressão ruim, havia uma presença, havia uma zona de contato aqui na minha sala, aqui em casa, que trazia para mim um desconforto muito grande. E eu passei dias e dias tendo essa sensação, sabe, de uma presença ruim aqui dentro de casa. De que algo havia, né, de que algo não estava certo aqui. Que havia alguma coisa. E eu tenho muito esse discernimento espiritual. Desde muito nova eu tenho esse discernimento espiritual muito grande de ambientes, de pessoas, de situações. E aqui eu quero dizer para você que eu não sou melhor que ninguém, não. Todos esses dons foram dados para todos nós.
Mas é claro que alguns de nós têm maior sensibilidade de percepção. Irmãos, e eu me lembro bem como quando o Espírito Santo de Deus, ele começou, e eu sempre orando em línguas, né? Orando 10 horas em línguas, 5 horas em línguas, 6 horas em línguas, às vezes 2 horas em línguas, mas sempre orando em línguas, em todo o tempo orando em línguas. Orando também em português, intercedendo. Né? Eu também fui chamada para intercessão, Deus me usa, né, na oração de intercessão, né? Antecipando situações na minha vida, na minha casa, na vida das minhas filhas, na vida de vocês, sobre esse grupo, sobre vocês que estão comigo. Então eu estou sempre em oração, eu estou sempre em todo o tempo, orando no Espírito. E quando eu digo orando no Espírito, é lançando, né, essas lanças contra esses possíveis inimigos que possam vir sobre não só a minha casa, mas sobre a sua casa, sobre vocês que estão ligados conosco espiritualmente. E eu comecei então a perceber, irmãos, sabe que aquele ambiente estava pesado, eu senti um certo desconforto também na vida do Éber, eu sentia, né, a agitação na vida da minha filha, e eu comecei então a entrar na presença de Deus. E eu comecei então a ir para a presença de Deus e a buscar entendimento na presença de Deus. Buscar entendimento e buscar entender o que era aquilo que estava acontecendo, qual era o tipo de situação, né, que estava acontecendo ali. Se existia algum tipo de acesso, algum tipo de coisa, né, algum tipo de ligação, alguma coisa que estava fazendo com que eu me sentisse daquela forma. Né, irmãos? E eu me lembro que eu comecei a adorar. E eu comecei a acordar, eu comecei a acordar na adoração, porque eu acordo aqui, muita gente sabe que eu estou nesse propósito de acordar de madrugada na adoração, e eu comecei a entrar nesse lugar de adoração, já muito cedo, e comecei a adorar, e muitas vezes aquela adoração pessoal se tornava, assim, uma adoração em forma de música, em forma de louvor, e o Senhor trazia, né, músicas, louvores, antigos louvores, e eu orava em línguas, e aquelas orações também se transformavam em cânticos espirituais, e ali eu declarava os salmos, e a coisa foi se esclarecendo, e se passaram dias, 2 dias, 3 dias, né? E eu ia me deitar e eu orava ao Senhor e eu entregava essa situação. No meu deitar e no meu levantar, eu entregava essa situação a Deus. E eu percebendo aquele peso, aquela situação que não era agradável. Porque quando nós estamos acostumados a viver na presença de Deus, na liberdade do Espírito Santo, na paz que excede todo o entendimento, né? Aonde nós somos acostumados a ter um ambiente, né, espiritual, aonde você sente a presença do Espírito e você se vê em espírito, você sabe, todos nós temos e precisamos ter a percepção de quando algo não está bem, de quando algo, né, não está em conformidade com o que a palavra de Deus diz. Porque o que habita em nós tem o poder, irmãos, de mudar o ambiente. O que habita em nós, a presença de Deus que habita em nós, ela tem o poder de mudar ambientes, de mudar situações, sabe? De fazer calar a voz, sabe? De pessoas que às vezes são usados. Nós precisamos entender que o mal, ele precisa de um corpo para ele agir. Ele precisa de um corpo para que ele agir. Ele precisa, né, de algum ponto de ligação para que ele haja. E foi um dia, e foi 2 dias, e foi 3 dias. E eu lembro que eu parei todas as coisas que eu estava fazendo, inclusive eu parei até de treinar. Treinar, que eu falo da academia, e eu me voltei para isso. Porque eu já disse aqui para vocês, em algumas outras lives atrás, nós não podemos aceitar coisas que vão chegando na nossa vida e vão assumindo lugares, né,
de verdades na nossa vida, de coisas que não são verdade, como verdades na nossa vida. E muitas vezes a gente vai se acomodando com essas coisas, vai se abalando, vai se abatendo, né? Vai perder das forças, vai se enfraquecendo. E graças a Deus eu não sou dessas, irmãos. Eu me torno inconformada com aquilo e eu vou com Jesus até o fim daquilo. E eu lembro que o Senhor começou a falar comigo palavras específicas. E Deus começou a falar comigo que a lâmpada do ímpio ia se apagar. A lâmpada do ímpio vai se apagar. E eu anotei, comecei a anotar essas palavras que o Espírito Santo começou a me dar durante esses momentos de adoração, durante esses momentos, sabe, de adoração pessoal. E comecei a colar ali na minha geladeira. A lâmpada do ímpio vai se apagar. A lâmpada do que é mal vai se apagar. O perverso, né? Todo aquele que é perverso, o mal será dissipado e o perverso será esquecido. Então não importa o que esteja acontecendo na esfera, né? Na baixa esfera, aonde, né, o príncipe desse mundo atua. Não importa, porque nós não estamos nesses lugares baixos, aonde o príncipe dessa era, né, o príncipe desse mundo atua. Nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais, à direita do Pai, muito acima de todo nome, de qualquer que seja a potestade e qualquer que seja o principado. Irmãos, e eu comecei a orar e eu não sei dizer ao certo para você se isso durou 4 dias, se isso durou 5 dias. Mas eu quero dizer que eu calada aqui na minha, fazendo as minhas coisas e continuando a fazer o que eu tinha que fazer. Parei algumas coisas para dar ênfase, né? Aquilo que eu sei que Deus queria falar algo comigo. Deus queria me mostrar algo. E eu confesso a vocês que eu nunca fui ligada a essas coisas, né, de batalha espiritual, libertação. Eu nunca criei nessas coisas. De fato, eu creio que quando nós aceitamos Jesus, né, ali, a salvação, quando a salvação vem para nós, né, todo o processo de libertação, ele começa na nossa vida. Então, eu nunca fui daquelas de crer, de fazer campanha para ser liberto, de ter que fazer isso e isso para se libertar de certas coisas. Eu não creio nesse tipo de coisa, irmãos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na autoridade máxima do poder de Deus. Eu creio que não existe poder maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. E eu volto a repetir aqui, como eu disse no começo dessa live. Não somos nós que lutamos contra o diabo, mas é o diabo que luta contra nós. Não somos nós que precisamos lutar contra o mal, mas é o mal que luta contra nós. Nós precisamos resistir ao diabo e ele foge. A palavra diz que resistir o diabo e ele vai fugir. Né? Outra palavra diz que vindo o inimigo contra mim, o Espírito do Senhor arvorará contra ele uma bandeira. E ele terá que sair. Irmãos, e eu comecei então, naquele dia específico, a adorar. E eu lembro que o Senhor começou a trazer canções que marcaram a minha vida, que marcaram tempos da minha vida. Aonde eu posso te dizer aqui, eu tenho que ter muito cuidado para dizer algumas coisas para vocês, para que vocês não achem que eu estou aqui querendo ser melhor que vocês, ou que eu seja algum tipo de guru, ou algum tipo de sei lá, algum tipo de... Eu sou simplesmente uma filha amada de Deus, uma serva amada do Senhor como outro qualquer. Talvez o meu diferencial é que eu busco a conhecer o Senhor e não paro de buscar conhecê-lo. E teve épocas na minha vida onde eu posso dizer para você que o Senhor me levou, que o Senhor permitiu que eu fosse em lugares no inferno, em salas específicas, para resgatar uma pessoa específica que estava presa pelo vício, que estava presa pela prostituição, que estava acorrentada, vivendo uma vida escravizada. E eu sei que pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me levou ali. Eu não sei se verdadeiramente eu fui ali
né, em espírito ou foi em carne, mas eu fui ali e eu vi quando aquela pessoa estava, né, acorrentada naquela sala, e eu pude entrar ali pela fé e retirá-la daquele lugar. E eu confesso a vocês que depois desse dia, essa pessoa nunca mais foi a mesma pessoa. Que um dia nós possamos, testemunhar dessa experiência juntas. Porque tudo que nós fazemos é pela fé, irmãos. E não é porque eu tenho nenhum tipo de poder diferente, não. É porque eu tenho fé em Deus. É porque eu tenho fé no Senhor. É porque eu sei que agindo o Senhor, quem impedirá? E voltando para esse testemunho, para esse último testemunho, eu estava aqui já no final da tarde, eu já tinha tido, né, um dia de oração, eu já tinha tido uma madrugada de oração, eu já tinha tido um tempo, né, de adoração e de oração pessoal. Quando eu me sentei ali na ponta da mesa, irmãos, e eu comecei a adorar, e eu comecei a orar em outras línguas, e eu comecei, sabe, e eu comecei a sentir, sabe, que eu estava adentrando a lugares, né, mais profundos em Cristo. E ali eu comecei a chorar, e aquele choro, né, intercessório começou a vir, quando de repente, irmãos, eu senti aquela presença ruim. Eu senti a presença do mal passar por trás de mim. Isso era mais ou menos umas 5:30 da tarde. Passou por trás de mim, caminhou para a cozinha. Mas nisso, irmãos, nesse mesmo momento, é como se meus ouvidos espirituais fossem abertos e eu pude ouvir a voz da pessoa. Não só de uma pessoa, mas de 3 pessoas, enquanto elas faziam e planejavam o mal contra mim e contra a minha casa. E naquele momento, irmãos, eu aumentei. Eu confesso a vocês que o medo começou a vir sobre mim. Eu confesso a vocês que no primeiro momento, eu comecei a sentir medo. Eu comecei a sentir, meu corpo começou a arrepiar. Isso não tem muito tempo não, irmãos, isso tem 1 mês, mais ou menos. Eu comecei a me arrepiar, mas eu comecei a aumentar o nível da minha adoração. Porque a adoração, acredite no que eu estou dizendo, é o maior nível de batalha espiritual. E eu quero dizer para você, irmãos, eu não tenho medo de batuque. Eu não tenho medo de obra das trevas. Eu não tenho medo de palavra lançada sobre a minha casa. Porque eu sei que o maior é o que habita em mim. E nesta manhã que você saia desta palavra sabendo do que nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, versículo 4. Que se você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E você vence o mundo pela sua fé. Irmãos, imediatamente aquelas vozes cessaram. Mas eu soube direitinho quem era a pessoa, do que se dizia a pessoa. Sabe, eu creio houve uma ligação, né? Eu não sei se por meio da minha vida ou às vezes pelo Heber, porque ele ouve também muitas pessoas. Por isso eu tenho muito cuidado, irmãos, em trazer pessoas aqui na minha casa. Não é qualquer pessoa que eu trago aqui na minha casa. Porque eu sei que esse lugar aqui é casa de oração, é um lugar santo. E eu discerno, eu tenho esse discernimento muito grande por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês nesse dia de hoje, né, nesse devocional para o seu dia 4 de junho, o mês voou, é que eu e você não devemos temer o mal. E principalmente nós de vida do Espírito, não temos que ter tabu em falar de batalha espiritual. Porque a adoração é o maior nível de batalha espiritual. E não adianta negarmos que existe um espiritual e que o mal existe. E que esse mundo já é do maligno. Mas que você não se conforme com as coisas desse mundo. Mas que você renove a sua mente. Por tudo aquilo que você tem ouvido de Deus. Por tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Sabe? Então,
É tempo de nós nos voltarmos a orar. É tempo de nós nos voltarmos para a oração. É tempo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, como nós vamos ler aqui, quando Paulo faz menção disso, né? Inspirado, né, por toda a armadura dos soldados romanos. Paulo olha para os soldados romanos, né, e faz essa apologia, né, faz essa apologia, não é a palavra errada. Ele faz essa inspiração, né, daquele soldado romano, a armadura de Deus. E eu quero dizer para você que tome posse de toda a armadura de Deus nesse dia de hoje, para que você resista no dia mau, para que você resista ao diabo e para que você seja fortalecida em todas as coisas e para que o mal não tenha poder, não tenha lugar, e para que quando ele voltar na sua casa, ele encontre a sua casa varrida e limpa. E ele vá embora. Porque a palavra de Deus fala que se ele voltar no lugar aonde ele esteve, e ele encontrar essa casa bagunçada e desarrumada, ele já não volta mais um, mas ele volta 7. Então que você esteja pronta, preparada. Que você esteja munida do Espírito da palavra. Que você esteja edificada na oração em línguas. E uma coisa incrível que eu vi nesse testemunho do irmão Marcos Freire, esse cantor que eu amo. Se você não conhece, busca, ele canta uma música linda. Jeová Jirê. Ele canta também com o Léo e com a Juliana. Tem vários, você coloca aí Marcos Freire no seu YouTube que você vai achar vários louvores. Ele é um jovem rapaz muito mergulhado na oração em línguas, muito mergulhado em Deus, na palavra. Que você vai ver o poder que a oração em línguas tem de nos esconder do mal. Porque ali ele testemunhou que houve um bruxo que veio sobre o carro dele. E ele viu quando aquele bruxo sobrevoou o carro, né, com o machado. Não sei se alguém aqui viu isso. Mas ele não foi capaz nem de enxergá-lo, nem de enxergar a mãe dele e nem de enxergar a missionária que estava. Porque eles não cessavam de orar em línguas. Bom dia, Dai. Se você não assistiu essa live, a minha amiga, desde o começo, assista. E aqui em Isaías 43 fala assim, irmãos, no versículo 1. Não tema, eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, aleluia, não se afogará, porque o Senhor é com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu, o Senhor, o Santo de Israel, o seu Deus, o seu Salvador, está com você. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, está com você. Eu sei que tem uma mulher aqui chorando muito enquanto escuta essa live. E especificamente, esse versículo aqui, de Isaías 43, versículo 3, é para você. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, o seu Pai, aquele que vela para que a palavra se cumpra na sua vida, está com você. Aquele que não dormita, o guarda de Israel, está com você. Não tenha medo. Não tenha medo do que pode te fazer o homem, que mata o corpo e a alma. Mas tema apenas o Senhor, que pode matar, né, o espírito e o corpo. E Paulo, irmãos, para nós finalizarmos essa live aqui, essa live poderosa, diz aqui, né, quando ele fala da armadura completa de Deus aqui, abre a sua Bíblia, medita na palavra, leia a Bíblia, ore, não deixe de orar em outras línguas. Diz assim, ele começa, né,
Eu amo essa palavra. Tem um livro poderoso que eu já li, acho que ele umas 3 vezes, do pastor Rick Renner, né, que é um homem muito de Deus, que diz: vestido para o combate, que é todo baseado, acho que é vestido para o combate mesmo. Eu tenho esse livro na próxima live, eu trago esse livro aqui para mostrar aqui para vocês, você que tiver interesse de comprar, adquirir esse livro, Vestido para o Combate. Esse livro, ele é baseado totalmente na palavra de Efésios 6. É um livro tremendo, que traz muita revelação de vida no Espírito. Para quem não sabe, o pastor Rick Renner é um pastor que foi um grande amigo do pastor David Robertson, andou com ele por muitos anos, foram vizinhos. É um homem que tem a maior igreja, né, em Moscou, na Rússia. É um homem de muita verdade espiritual, de muita mergulho espiritual. O nome do cantor é Marcos Freire. Procura que você vai ouvir os louvores dele aí, que é um menino mergulhado, um jovem rapaz, mas você também vai ouvir o testemunho dele nas redes sociais dele aí. Mas diz assim a palavra de Deus: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao diabo, ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Depois que todas essas coisas te acontecerem, você continuará de pé e firme. Por isso, revistam e se revistam de toda a armadura da fé. Assim, versículo 14, mantenha sua posição, colocando o cinto da verdade, aleluia, e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados pela palavra. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18, Paulo talvez fala a parte mais forte e mais instrutiva dessa palavra, mais instruída dessa palavra que é: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Não só no Espírito em línguas, mas orem a oração da fé, orem a oração de concordância, orem a oração da intercessão, a declaração da palavra. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos. Sabe, eu vejo muita gente, sabe, muita gente distraído com muitas coisas, consigo mesmo, com suas próprias vidas. Comecem a prestar atenção nas coisas que têm acontecido. Comecem a se aprofundar nas verdades espirituais. Cada vez que você ora em línguas, cada vez que você mergulha no conhecimento da palavra, cada vez que você lê os evangelhos de Jesus, Deus vai te revelar, Deus vai falar, Deus vai bradar, Deus vai te instruir, Deus vai trazer verdades espirituais para você, Deus vai abrir seus olhos espirituais para muitas coisas das quais você viveu, sem saber e sem conhecer por muito tempo. Então, orem em todo o tempo no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés, calçando as sandálias do evangelho da paz, das boas novas,
Em toda situação que você passar, levante o escudo da fé, a sua confiança em Deus, a fé que você tem no Senhor Jesus, o capacete da salvação, para que você tenha sua mente protegida, para que você não seja moldada segundo o padrão desse mundo, mas que você seja moldado segundo a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Revestivos, vistas-se de toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme e pôr para correr toda a influência das trevas, tudo achismo, tudo aquilo que não é de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Eu quero aqui declarar que aonde quer que você chegar, o mal vai ter que sair. Aonde quer que você chegar, o mal vai ter que bater em retirada. Qualquer que seja o plano das trevas sobre a sua vida, ele vai ser desbaratinado, ele vai cair por terra. Ele não vai conseguir. Irmão, você sabe que teve tempos na minha vida aonde o mal tramou tantas coisas contra mim, contra o meu casamento. Muitos de vocês aqui sabem, outros não. Né? Pessoas mesmo físicas, pessoas, homens e mulheres, né, se reuniam para achar, para falar, para tramar, e se diziam até para orar. Irmãos, mas não tenha medo, porque o Senhor é aquele, sabe, que dissipa todo o mal. O Senhor dissipa todo o mal. O Senhor põe as trevas no chão. É isso mesmo, Vanusa. Sai da frente. E eu digo para você, irmãos, sai da minha frente, porque vocês não sabem qual é a força do meu chamamento. Igual eu também não me meto naquilo que o Senhor tem chamado vocês, porque eu não sei, de fato, qual é a força do seu chamamento. Então não queira entender aquilo que não é da sua alçada de entendimento. Apenas obedeça e siga, sabe, a voz do Espírito. Faça morrer todo esse achismo, todo esse descontentamento. Sabe, porque fulano devia ser assim, Beltrano devia ser assim. Porque vai acontecer isso com Beltrano. Porque Deus vai entrar com uma providência, irmão, para com isso. Em nome de Jesus. Sabe? Lance sementes de bondade, semente de amor, semente de mansidão, semente de perdão, semente de alegria, semente de amor. Para de declarar palavras ruins contra a sua própria vida e contra a vida dos outros. Porque tudo aquilo que você faz contra o seu irmão vai voltar para você. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com as sementes que você tem plantado. Tem pessoas, irmãos, gastando dinheiro. Esses dias, eu aconselhando uma jovem, passando por uma situação, né, onde ela estava desesperada. Porque muitas vezes nós ficamos tão desequilibrados por causa da consciência da presença de Deus em nós. Por conta, né, desse desenvolvimento espiritual em nós. Às vezes nós temos diploma, nós somos médicos renomados, dentistas renomados, nós somos advogados renomados, mas nós não temos paz, nós não dormem à noite, sabe? Um simples término de um relacionamento faz com que mulheres fiquem desesperadas, loucas, desesperadas, tomando remédio, querendo se matar. E um desses dias, agora essa semana, eu conversando com uma e conhecendo a história dela, ela me relatou, me mostrou, me enviou um contrato que ela havia pago muito dinheiro, custo de R$5.000, para fazer um desligamento emocional e espiritual desse ex-namorado do qual ela estava tendo relacionamento. Irmãos, o que é isso? Cadê a fé em Deus? Cadê o nosso fortalecimento no Espírito? Cadê? Será que é mais fácil pegar o dinheiro e ir lá e fazer um tipo de coisa dessa do que dobrar seu joelho na beira da sua cama todo dia de manhã e à tarde? Sabe? Se na beira da manhã, de manhã, será que é mais fácil ir lá pegar todo o seu dinheiro
ir lá fazer um desligamento espiritual e emocional. Irmão, que ponto nós estamos chegando? E eu estou falando aqui de mulheres e homens que conhecem a Deus, que conhecem o Evangelho, mas que não dão mais ênfase ao poder de Deus. Sabe? Que tem procurado meios mais fáceis para conseguir as coisas. Irmãos, não existe caminho largo. A palavra diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Então confie no Senhor Jesus de todo o seu coração. Confia nele, porque jamais serão envergonhados aqueles que crerem. Irmão, e nessa experiência que eu tive aqui, nesse testemunho que eu tive aqui na minha casa, aonde eu pude ouvir até as vozes, os meus ouvidos, né, a minha visão espiritual foi aberta e os meus ouvidos espirituais foram abertos aqui. E eu ouvi, e eu senti, né, senti a presença e ouvi o tipo de coisa que estava sendo dita e falada ali. Sabe, sacrifícios que estavam sendo oferecidos ali. Mas naquele mesmo instante, irmãos, eu vi quando o anjo do Senhor dissipou aquela obra das trevas. E eu digo a você, imediatamente, a paz pairou sobre a minha casa, a paz pairou sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida do Heber. Naquele dia nós recebemos, no outro dia nós recebemos uma grande vitória de Deus. Então não há resistência que possa durar, que possa resistir, que possa ser maior do que o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Então deixa as coisas de menino para trás, mergulha nas coisas espirituais, amadureça no Senhor, sabe, ganhe tempo de oração com Deus. As pessoas olham para mim hoje, mas elas não sabem quantos anos eu tenho de intimidade na presença de Deus, irmãos. Esse ano vai para 29 anos que eu entrei por esse caminho de conhecer a Deus e de conhecer a cada vez mais. E eu jamais fui decepcionada. E eu conto isso para vocês pela graça e pela misericórdia de Deus. Todos aqueles que tentaram contra mim, irmãos. Não precisou que eu fizesse absolutamente nada. Deus arrancou, Deus tirou, Deus livrou. Sabe, Deus revelou, Deus trouxe a verdade. O que estava oculto veio a ser revelado. Então não se preocupe em ser um cristão que crê, se preocupe em ser um bom cristão, se preocupe em ser um cristão que busca o Senhor, busca conhecer o Senhor, busca conhecer as coisas do alto, busca ter uma vida digna, busca viver a excelência de Deus na sua vida, sabe, seja aplicado nas coisas de Deus, tenha temor e tremor do Senhor. Deixe que o Senhor te santifique, te purifique, te lave, faxine o seu coração e te livre, sabe, de todas as amarras desse mundo de trevas, sabe, dessa mentalidade babilônica. Se livre, irmãos, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoadíssimo na presença de Deus. Espero que essa palavra, tanto 1 João, capítulo 5, como Efésios, né, a armadura de Deus, como Isaías 43, se passares pelo fogo, não tenha medo. O Senhor é contigo e você não se queimará. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor é com você. Daniel entrou naquela fornalha e ele não tinha a menor ideia de como que a coisa ia acontecer. Mas ele sabia que o Senhor era com ele e que ele podia entrar ali. Então não tenha medo de entrar em alguns lugares, porque fulano é da macumba, fulano não, você é luz, aonde quer que você vá. Não tenha medo de trabalhar, de ter um colega de trabalho que não é da mesma religião de você. Irmãos, Deus te colocou nesse lugar com propósito. Deus te colocou neste lugar para que você seja luz, para que você salgue. E em nome de Jesus, que você seja usado para trazer salvação. Não só para essa vida, mas para toda a casa dele. Nós precisamos sair deste lugar. A igreja é sair para fora.
Não é entrar para dentro, não. Igreja é sair para fora. É ser luz fora. Aonde quer que o Senhor te plantar nesse dia de hoje. Não tenha medo. Saiba que o mal, quando você chega, ele tem que sair. Ele bate em retirada. Ele sai. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que sair. Então nessa manhã seja vestida e revestida, viu, Vanusa, de toda a armadura de Deus. Não se deixe amedrontar. Quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, irmãos, muitas coisas começam a se levantar. O inimigo começa a lançar setas, sabe? Setas inflamadas. Mas não se deixe abater. Ouça a voz do Espírito, permaneça firme, firme. Permaneça na palavra, conectada no Espírito, orando em todo o tempo, em línguas. E você vai ver que o mal por si só ele se dissipa, irmãos. O que é de Deus tem força de acontecer na sua vida. E por mais que tentaram todo o mal contra a minha vida, contra a vida do Heber, nada disso foi capaz, né, de destruir o plano que Deus tinha, que Deus tem para nossa vida. Mas não pense que você não, vira e mexe, se levanta alguém com mensagens, sabe, com acusações, com perseguições, com comentários desagradáveis. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu vou para minha reunião ali, em nome de Jesus. Que você ore também pela minha vida. Peço que você ore. Queria pedir que especialmente para essas mulheres guerreiras aqui de oração, para essas, né, mulheres de retaguarda. Hoje a minha filha Clarice começa a jornada dela novamente das provas de vestibular para medicina. Ela está fazendo prova de medicina hoje. E eu queria pedir para vocês que orassem pela Clarice. Que tirassem um tempo e orassem pela Clarice. Porque eu sei que está tudo feito. Hoje, quando eu ministrava ela às 4:30 da manhã, aqui por mensagem, eu dizia para ela, filha, simplesmente sente lá e faça o que você tem que fazer. Porque o Senhor já fez tudo por você. Faça o que você precisa fazer. Porque Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo por mim e por você. Não esquece de compartilhar. Depois que essa live ficar salva, peço a vocês que comentem. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Quanto mais comentário vocês deixarem lá, mais essa live ela vai ganhar, né? Ela vai ganhar crescimento e vai poder alcançar outras vidas. Deus abençoe vocês. Muita gente nova tem entrado aqui. Vou responder você, Malu, viu? Vou terminar de responder você e responder todas vocês. Em nome de Jesus, Lucília, amo você. Deus é maior. Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. E onde você chegar, o mal tem que sair. Em nome de Jesus. Fique com Deus.